Boa noite. Vamos entrando, galera. Vamos entrando. Cliquem ali também na setinha ali. Mandem essa live para conhecidos de vocês que achem que essa live pode ser interessante. É só clicar ali naquele telegramzinho ali embaixo ali e sair enviando por direct também, tá? O tema da live de hoje vai ser porque eu parei de emagrecer. Então vai marcando as pessoas aí, vai indicando para todo mundo. Vamos encher a sala aqui. Aí eu já começo a live. O áudio tá bom? Todo mundo tá me ouvindo? Confirmem aí para mim, por favor, se o áudio tá bom, se vocês todas estão me ouvindo. Beleza. Valeu, Dani. Beleza, então. Tranquilo, então. Vamos já então ir começando, galera. Aí conforme o pessoal for entrando, se tiver dúvidas eu vou esclarecendo. O tema da live de hoje é por que eu parei de emagrecer. Vamos lá. Isso acontece com basicamente quase todo mundo, tá, gente? Seguinte, se vocês não estiverem em déficit calórico, vocês não vão estar emagrecendo. É simples assim, é uma fórmula, entre aspas, assim, o nosso corpo nesse ponto ele é muito certo. Se você não estiver em déficit calórico, você não vai estar emagrecendo. E o que é déficit calórico? Déficit calórico nada mais é do que você consumir menos calorias e gastar mais. Ou seja, você consumir uma quantidade menor de alimentos que você precisa para manter o seu corpo no estado que você está atualmente, tá? Ponto, acabou. E aí muita gente mesmo, seja aqui pelo Instagram ou seja que eu atendo mesmo, tá? Então a galera começa a me perguntar: nossa, mas eu como tão pouco e ainda assim eu tenho que comer menos ainda para emagrecer? Pera lá, não funciona também bem assim, tá? Nosso corpo não é uma matemática tão perfeita assim. Eu vou dar exemplos agora apenas meramente ilustrativos, então por favor não considerem que esses números são para vocês. Não, é só realmente um número meramente ilustrativo, tá? Cálculo de calorias é relacionado a peso, composição corporal, rotina de atividades e por aí vai. Então são vários fatores, tá? Especificamente o que eu vou falar agora é só para exemplificar. Vamos supor que você, para manter o seu peso atual, você precise de 2.000 calorias, por exemplo. Beleza. Qual que seria a conduta inicial para você começar um processo de emagrecimento? O que eu começaria a fazer para o seu processo de emagrecimento? Eu tiraria em torno de 20 a 30% das suas calorias, ou seja, iria ficar mais ou menos na faixa de 1.500 a 1.600 calorias, tá? Beleza, aí eu começo a te passar isso e você começa de fato a consumir isso e aí seu peso começa a baixar. Ok, mas aí você me pergunta assim, tá, e se eu percebo por algum motivo que eu estou comendo muito menos do que, por exemplo, essas 1.500 calorias e ainda assim eu não estou perdendo peso? Por quê? Você acabou de me falar que é com déficit calórico que acontece o emagrecimento. Nosso corpo não é uma matemática perfeita, galera. Então, assim, exemplificando novamente, vamos supor que você precise de 2.000 calorias para manter o seu peso atual. Tá, e aí começa o processo de emagrecimento, eu baixo isso para mais ou menos 1.600, 1.500 calorias. Você vai emagrecer, beleza. Tá, agora eu faço outra pergunta. E se por um acaso eu baixasse mais ainda, de uma vez, assim, logo de cara? Em vez de eu baixar, por exemplo, para 1.500, eu baixasse, sei lá, para 1.000 calorias de uma vez. O que iria acontecer? Tá? O que iria acontecer é o seguinte: você iria ter um emagrecimento muito rápido inicialmente por causa de uma redução muito severa e drástica de calorias de uma vez, ou seja, iria baixar pra caramba suas calorias e você sim ia perder peso bem mais rápido, só que ao mesmo tempo que você iria perder peso muito mais rápido, você iria também estagnar muito mais rápido. E você estagnando não iria ter para onde você correr, porque você já estaria consumindo
pouca caloria demais, tá? Pouquíssima caloria, tá? Então assim, não teria como retirar mais. Esse que é o problema de fazer alguma redução muito severa, alguma redução muito drástica. E aí o que o nosso corpo entende? Se você faz uma redução muito severa, muito drástica de uma vez, o nosso corpo entende que isso não é saudável e de fato não é, tá? Não é, o nosso corpo é muito inteligente, tá, em relação a nós. E aí ele acaba, na verdade, reduzindo a nossa taxa metabólica basal. O que é a nossa taxa metabólica basal? Nada mais é do que a quantidade de calorias que nós precisaríamos ter para manter ali o nosso peso. Ele reduz isso drasticamente como uma forma de autopreservação, uma forma de sobrevivência, porque ele está entendendo que você está perdendo muito peso de uma vez, de uma forma que não é saudável. Então ele faz isso, na verdade, para tentar te proteger, tá? E é isso que o nosso corpo faz. E é isso que acontece com muitas pessoas, tá? Então, às vezes você está consumindo muito menos calorias, na verdade, bem menos calorias, na verdade, do que você precisaria consumir e ainda assim não emagrece, mas nada mais é porque o seu corpo ele está meio que em um, como é que eu posso dizer, modo econômico, entre aspas, tá? Vamos exemplificar aqui, por exemplo, em 1 hora de musculação, vamos dizer que você gastaria, sei lá, 600 calorias em 1 hora de musculação. E aí, por fazer essa redução drástica, essa redução muito severa de calorias de uma vez, tá? Essas mesmas 600 calorias que seriam gastas em 1 hora, elas começam a ser... em vez de ser 600, elas começam a ser 300 calorias, entendeu? Por exemplo, então assim, atividades básicas que nós gastaríamos mais calorias, nós começamos a passar a gastar menos calorias porque nosso corpo está entendendo que nós precisamos entrar em um modo econômico novamente, tá? Para manter a nossa preservação. É por isso que tem pessoas que comem pouco pra caramba e ainda assim não emagrece. Então, por um acaso, se vocês verem algum dia algum nutricionista, se vocês passarem com algum nutricionista ou se vocês verem alguém realmente falando assim, você precisa comer mais para emagrecer, essa pessoa não está te sacaneando, tá? Essa pessoa está falando a verdade. Por mais que você vá achar isso estranho, é verdade isso, tá? Nada mais é do que nós estamos regulando o seu metabolismo, elevando a sua taxa metabólica basal de novo, e aí começamos a reduzir novamente para que o processo de emagrecimento volte a ocorrer, tá? Então, sim, em certas ocasiões você precisa comer mais para emagrecer, apesar de que isso não entra na cabeça de muita gente logo de cara, tá? Pode ser até estranho de se dizer, mas sim, é verdade, você precisa muitas vezes comer mais, tá? Um exemplo clássico disso, muitas pessoas que eu atendo que às vezes chegam para mim fazendo uma low carb próxima de zero, bem próxima mesmo de zero, que é quase nada mesmo de carboidratos, a pessoa está estagnada no peso dela e às vezes ela não sabe o que fazer. Ela está ali faz meses ali com aquele mesmo peso, ela não consegue tirar mais comida porque simplesmente não tem de onde tirar e o peso dela não baixa. E aí a pessoa me pergunta, tá, o que eu faço? Normalmente eu aumento a quantidade de comida dela, principalmente com carboidratos, na verdade, tá? Então eu vou aumentar sim a quantidade de comida com carboidratos dela. O peso dela provavelmente na balança vai sim subir um pouco, tá? Eu estou afirmando isso, o peso vai subir um pouco, mas não vai ser muita coisa não, vai ser em torno, sei lá, 2 quilos no máximo, e esses 2 quilos não vão ser de gordura, tá? Vai ser normalmente de água e glicogênio muscular, então não é algo para você se preocupar, só que logo mais que ele vai subir e estabilizar, ele vai começar a descer de novo, aos poucos, o peso vai começar a ir descendo cada vez mais, tá? Então, novamente, se vocês estiverem travada na dieta de vocês, quais são as opções que seriam, digamos assim, válidas a se estudar para vocês continuarem no processo de emagrecimento? Ajustes na dieta, às vezes, obviamente, a pessoa não chegou nesse limite mínimo de calorias que eu já falei, tá? Às vezes ela pode ir tirando de pouquinho em pouquinho, ela não está comendo tão pouco ainda, então às vezes pode ser fazendo reajustes na dieta e tirando cada vez mais, de pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, até voltar, tá? E às vezes também pode ser o fato de que o seu metabolismo está desregulado e você tem que começar a consumir mais carboidratos do que o normal para regular o seu metabolismo de novo e aí depois ir baixando novamente as calorias, tá?
Você pode optar também por aumentar as suas atividades físicas também, tá? Então, assim, em vez de você mexer na sua dieta, você começa a fazer uma atividade física mais intensa e isso acaba fazendo com que o seu gasto calórico seja mais alto, consequentemente você continue o processo de emagrecimento, tá? Então, tem várias maneiras de você sair do efeito platô, tá? Alguém tem alguma pergunta aí por enquanto, galera? Não? Tranquilo? Falem aí. Alguém aqui já sofreu por isso que eu acabei de falar, chegou num certo peso e travou e não consegue descer mais por nada na vida? Falem, 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 me mandem. Sim, não, sim, não, sim, não. Ô Luciana, valeu, obrigadão. Ó, gente, a Luciana inclusive é minha paciente, viu? Valeu. Então, Brito, é exatamente isso que eu falei. São várias opções que você tem a se fazer, na verdade. Tem que ter uma análise, tá? Qual caminho que seria o mais ideal para você seguir, mas podem ser várias opções. Aumento de atividades físicas, que agora está meio difícil, obviamente, né, por causa da quarentena. Pequenos ajustes fazendo literalmente pequenas retiradas na dieta ou aumentando até mais a dieta. Então realmente uma análise bem individual para saber em qual que você se encaixa melhor, qual que é o seu limite, entendeu? Oi Dani, e aí, beleza? Então Dani, é bem isso que eu falei, tipo, se você faz dieta e você come pouco já na verdade, pode ser que seu metabolismo já esteja desregulado, entendeu? A ideia na verdade de você começar a consumir mais calorias é fazer essa regulagem. Uma coisa também que as pessoas confundem muito é o seguinte, se eu falar por aquele exemplo que eu dei das 2.000 calorias, tá? Que a pessoa ela precisa consumir 1.500, por exemplo, para emagrecer, e ela está consumindo 1.000, se ela está consumindo 1.000 agora, eu não vou jogar ela para comer 1.500 de uma vez, tá? Não funciona assim também. Esse processo tem que ser gradual, tá? Tem que ser aos poucos. Se eu fizer isso de uma vez, normalmente você não está nem com enzima digestiva, na verdade, para fazer a digestão de todo esse alimento, então você vai acabar engordando. Então, por exemplo, 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, entendeu? É de pouco em pouco, não é assim sair do 1.000 e ir para o 1.500 de uma vez que o seu metabolismo já vai ficar regulado do dia para a noite e logo em seguida você já vai começar a perder peso. Não funciona assim também, tá? Perda de peso, na verdade, é um processo de maneira geral que pode-se dizer que quanto a perda de peso inicial ela é sempre mais rápida para todo mundo, para absolutamente todo mundo. Perda de peso inicial sempre vai ser mais rápido, tá, galera? Isso independente do tipo de pessoa. Toda vez que você começa a fazer uma dieta para perder peso, a sua perda inicial no primeiro, segundo mês vai ser bem mais rápida e ao longo dos demais meses essa perda ela vai diminuindo o seu ritmo até estagnar e até você ter que fazer os seus reajustes para ir finalmente dar continuidade no processo, tá? Mas a perda inicial de todo mundo é mais rápida. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo é se comparar com os outros. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso nunca, tá? Não se comparem, não compara assim, fulano perdeu 15 quilos em um mês, por que que eu não consegui? Por que que eu tô perdendo 2 quilos só em um mês? Por que que eu não consigo isso? Gente, você não sabe o contexto da pessoa, você não sabe o peso da pessoa, você não sabe a composição corporal da pessoa, você não sabe a rotina da pessoa, tá? Não tem como você fazer essa comparação. Só para vocês terem mais ou menos uma noção de parâmetro, vamos supor que uma pessoa ela pese 140 quilos e ela vai fazer uma dieta certinha para emagrecimento e ela faça de fato uma dieta certinha. Essa pessoa que pesa 140 quilos tem as chances perfeitamente de ela perder 20 quilos em um mês tranquilamente. Agora uma pessoa que, por exemplo, pesa 80 quilos, essa pessoa não vai perder 20 quilos em um mês, entendeu? O peso que você perde também é proporcional à quantidade do seu peso inicial. Não funciona assim,
peso 70 quilos, quero chegar nos 50, vou perder 20 quilos em um mês. Não é desse jeito que funciona, tá? Mais alguma pergunta aí, galera? Não? Tranquilo? Bom, dando continuidade então. Em alguns casos também, galera, muitas vezes vocês pensam que estão comendo corretamente, mas não estão, tá? Comida saudável também pode te fazer engordar. Vou repetir, comida saudável também pode te fazer engordar. Aí você me pergunta, como assim? A resposta é extremamente simples. Se você comer tudo saudável, porém ainda assim você estiver em superávit calórico, que é consumindo mais do que você precisa, não muda o fato que esse excesso que você está consumindo vai ser transformado em gordura do mesmo jeito, tá? Então assim, não fiquem pensando que assim, tipo assim, vocês só tem que comer comida saudável e pode comer à vontade. Não funciona assim. A mesma coisa para a galera que é da low carb e pensa que pode comer carne à vontade, pode comer ovo à vontade, pode comer bacon à vontade, queijo à vontade, por aí vai. Não funciona desse jeito, tá? Galera, isso na verdade se você comer à vontade mesmo, seu à vontade pode você fazer entrar em um superávit calórico, você continuar ganhando peso ou você não emagrecer, tá? Então comida saudável você realmente pode acabar, mesmo comendo saudável, você pode acabar ganhando peso se as quantidades estiverem além do seu esperado. Por onde começar com a reeducação alimentar? Começar por reeducação alimentar é simplesmente cortando porcaria no sentido industrializados, por exemplo, refrigerante, doces industrializados, tá? Por aí vai, fritura, cortar fritura, comer comida de verdade, dar sempre preferência por comidas cozidas de maneira geral, seja fonte de carboidrato ou proteína. Comida cozida ou grelhada, não ter medo de fruta nem um pouco, Karen, não tenha medo de fruta. Comer bastante, pode ser clichê, tá? Na verdade é até clichê, mas sim, comer bastante verduras, legumes e frutas, porque muitas pessoas ficam bitoladas em termos de emagrecimento que você tem que dar muita atenção para carboidratos, proteínas e gorduras. Porém, vocês acabam esquecendo das fibras. Fibras são essenciais para o funcionamento do nosso intestino, para a regulação do nosso metabolismo e para a saúde de maneira geral, tá? Então, assim, muita gente esquece de fibras. É por isso que verduras, legumes e frutas são extremamente importantes também em um processo de emagrecimento, beleza? Mais alguém aí, galera? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Perguntas. Quem ficar aqui até o final vai ter uma surpresa, tá, galera? Então, depois vai dar pra vocês verem, obviamente, no vídeo que vai ficar salvo, mas quem ficar aqui até o final da live vai ter uma surpresa. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Xilitol indicado para uso diário? Pode ser, Karen. Eu não vejo problema nenhum de usar xilitol diariamente. Você pode usar, na verdade, o adoçante que você quiser diariamente, desde que seja mais adaptado ao seu paladar, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu só recomendo evitar o aspartame, por causa de questões de químicas. Low carb faz um certo terrorismo quanto às frutas. Low carb faz um certo terrorismo em relação a tudo, Jana. Fica bem observado. Eu não tenho nada contra low carb, tá? A maioria dos meus pacientes que querem emagrecimento na base de low carb, só que não é uma low carb tão extremista desse jeito, tá? Que você tem que cortar quase tudo, com exceção a regra, alguns pacientes que eles têm que reduzir drasticamente alguns parâmetros clínicos, aí a gente tem que fazer um negócio um pouco mais controlado e um pouco mais rígido, tá? Mas qualquer tipo de fruta cabe num low carb, qualquer tipo de fruta mesmo, tá? Existe uma melhor hora para se ingerir frutas? Não tem nenhuma hora específica não, Luciana. Melhor hora, na verdade, vai ser conforme a sua rotina, tá? Eu recomendo ela, sei lá, nos lanches da manhã, lanche da tarde, café da manhã, ou como sobremesa de almoço. Na verdade, fruta é um alimento que dá para você encaixar em qualquer horário do seu dia, tá? De maneira geral.
É uma ótima fonte de frutas em geral são ótimas fontes de vitaminas, ótimas fontes de antioxidantes, né? Então, de fibras também. Então, frutas de maneira geral são ótimas. Não tenham medo de frutas, tá? Elas podem ser encaixadas em qualquer horário do seu dia. Obviamente, também não estou falando que você pode comer fruta à vontade, tá, gente? Entendam isso também, tá? Fruta é um alimento também e como qualquer alimento, o excesso global, ou seja, o excesso de alimentos ao longo do seu dia inteiro é o que vai acabar te fazendo ganhar peso, tá? Então, assim, frutas faz parte desse global. Na reeducação alimentar pode comer pão ou bolo, pode comer o que você quiser, na verdade, Graciele, é só você ter consciência, na verdade, tá? Bolo especificamente não é algo que eu recomendo que você coma diariamente, tá? Mas esporadicamente eu não vejo problema. Sobre o pão especificamente, em alguns momentos é necessário fazer uma restrição mais severa, em outros não, tá? É relativo isso. Não costumo tomar café da manhã. Karen, isso é lenda total, tá? Não faz absolutamente nenhum mal não tomar café da manhã se for uma questão de hábito seu, tá? Se você pula o café da manhã e vai direto pro almoço, mas você tem esse hábito há muito tempo, não tem problema nenhum, tá? Nenhum mesmo, é bem tranquilo. Isso nada mais é do que você está fazendo um jejum intermitente, que foi o tema da live de ontem, tá? É tranquilo. O ponto que seria talvez interessante introduzir esse café da manhã seu, Karen, é, por exemplo, se você tem algum momento do dia que você fica com muita fome, ao longo por exemplo, da tarde, na hora do almoço ou na janta, você tem uma fome excessiva e você acabe comendo mais do que deveria. Aí talvez seria necessário introduzir algumas refeições anteriores, mesmo você estando sem fome, para a gente fazer um controle maior do seu apetite. Luciana, antes do hipotireoidismo perdia peso com facilidade. A primeira questão é, você faz o tratamento com endócrino? Se você não fizer tratamento com endocrinologista, você não vai perder peso nunca, tá? Não há Cristo que vai fazer você perder peso se você não fizer o tratamento. Tirando a parte do tratamento que você tem que fazer para quem tem problemas de hipotireoidismo, a dieta é uma dieta com déficit calórico normalmente, não tem uma dieta específica para pessoas que têm hipotireoidismo, tá? É uma dieta normal. Que óleo usar? Eu recomendo, na verdade, usar azeite mesmo, na verdade, no preparo dos alimentos, né? Porque normalmente óleo mesmo em si, o pessoal costuma fritar alimentos. Fritar alimentos é uma coisa que não encaixa em uma rotina saudável. Não estou falando que você nunca pode fazer algo frito, tá? Longe disso. Comer alguma coisa esporadicamente frita, ok, faz parte da vida de todo mundo, mas de maneira geral, para grelhar alimentos, eu recomendo mais o azeite mesmo ou o óleo de abacate. Luciana, banha realmente é mais saudável? É meio que indiferente, Luciana. Se você for só para fazer o preparo do alimento grelhado, como eu falei, você utilizar banha, algum tipo de óleo, porque realmente a quantidade vai ser mínima, só vai ser realmente para dourar o alimento, vai ser indiferente ela ser mais saudável ou não. Se fazer jejum intermitente e não fazer dieta nenhuma, dá para emagrecer? Não, não dá. Jejum, Graciela, eu não sei se você viu a live de ontem. Se você não viu, recomendo que veja, tá? Jejum não faz você emagrecer. O que faz você emagrecer é déficit calórico. Com jejum ou sem jejum intermitente, o que vai te fazer emagrecer é déficit calórico, ou seja, você consumir menos calorias e gastar mais. Então sim, você tem que cuidar da sua alimentação, mesmo fazendo jejum. Qual alimento que é bom comer antes de treinar? Treino na parte da manhã. Oi Stephanie, na verdade isso é totalmente relativo, tá? Eu não sei que horário, por exemplo, você treina. Se você treina de manhã, por exemplo, às 6, não é nem interessante você comer alguma coisa antes. Na verdade, o seu pré-treino vai ser a refeição que você comeu de noite antes de você dormir. Entendeu? Mas é bem relativo isso, da sua rotina como um todo. Dizem que o azeite não é saudável se for aquecido. Mito, o azeite ele não é saudável mesmo se ele for aquecido, mas esse aquecido não é a temperatura de fogão, tá, gente? Que a gente tem aqui, que a gente usa em casa no fogo mesmo, em panela. É se ele for aquecido em temperaturas de fogão industrial mesmo, entendeu? É temperaturas muito altas que a gente não alcança em uma cozinha normal.
tá? Então, para cozinhar ele normalmente é tranquilo. 2 litros de água por dia é recomendado para todos ou tem uma porcentagem individual? A quantidade de água que você deve tomar por dia, ela vai variar de acordo com o seu peso corporal, galera. Então, normalmente recomendação mínima, tá? Foco no recomendação mínima. É de 35 ml por cada quilograma corporal seu. Então, vamos supor uma pessoa de 100 quilos. Uma pessoa de 100 quilos, ela tem que tomar 35 ml de água para cada quilo. Ou seja, ela vai tomar no mínimo 3,5 litros de água por dia. Tá? Essa que é a conta de água que você tem que fazer. Mas o melhor parâmetro que você tem para se utilizar, se você está tomando ou não a quantidade de água adequada, é a sua urina. Tá? Quanto mais transparente for a sua urina, mais ideal está o seu consumo de água. Tá? Uma dica que eu dou para todo mundo é: terminou de urinar, já vai tomar um copo de água logo em seguida. Começa a criar esse hábito que você vai começar a acabar tomando bastante água. Nenhum chá ajuda em emagrecer, Kai. Nenhum chá, absolutamente nenhum chá te ajuda a emagrecer. Alguns chás, eles ajudam na questão de retenção de líquidos, tá? Isso sim ajuda. Chá verde, por exemplo, chá de cavalinha, tá? Chá de hibisco, esses chás ajudam na questão da retenção de líquidos porque eles são diuréticos. Mas no emagrecimento em si, não. Chás não ajudam, não. Isso aí é lenda urbana, tá? Não acredite nisso. Aliás, galera, tudo que vocês verem assim que prometa algum tipo de emagrecimento, alguma coisa específica, por exemplo, alimento X vai te fazer emagrecer, ou a bebida X vai te fazer emagrecer, o chá X vai te fazer emagrecer. Galera, nunca acreditem nisso, isso não existe, isso simplesmente não existe, tá? Não existe. O que vai te fazer emagrecer é déficit calórico, que é consumir menos e gastar mais, e isso é composto pela sua alimentação do dia inteiro. Alimentação global, não algo específico. Qual a quantidade de chá por dia para ajudar na retenção? Luciano, isso vai variar de acordo com o peso também e com o tipo de chá, tá? Porque cada chá tem uma concentração diferente do seu fitoquímico, então assim, vai ser bem individual isso. Mas assim, uns 500 ml de chá aí por dia aí, acho que já seria uma quantidade ao menos minimamente legal assim para você emagrecer. Só que, galera, não também vivam de chá, tá? Fica bem observado isso, porque chás em excesso, obviamente que o excesso é bastante excesso, tá? Podem ser tóxicos ao nosso organismo também, tá? Mais alguma pergunta aí, galera? Não, tranquilo. Se não tiver mais nenhuma pergunta aqui, eu já vou falar para surpresa aqui que eu fiz aqui para vocês, tá? Mais alguma? Sim, não, sim, não, sim, não. De nada, Luciana. Melhor farinha. Mel, não tem farinha branca e farinha integral, elas são muito semelhantes no quesito de calorias. A farinha integral ela é um pouco melhor porque ela tem um pouco mais de fibras, tá? Mas as outras farinhas, por exemplo, farinha de amêndoas, farinha de coco e por aí vai, elas são bem menos calóricas. Faço o jejum associado com controle alimentar e não consigo emagrecer. Você não consegue emagrecer, Vera, por 2 motivos. Ou você não está em déficit calórico ainda, você acha que está comendo pouco, mas não está. Ou você de fato está comendo pouco, só que seu metabolismo está totalmente desregulado. São essas opções que eu te dou nesse momento. Tá? Não tem como eu afirmar ao certo porque eu não conheço o seu caso especificamente. Valeu, Dani! Vamos lá então, galera. Vou falar então o que eu caminhada x corrida. Qual é o melhor para emagrecimento? Corrida, claro que corrida. Quanto mais intenso for o seu exercício, mais resultados você vai ter. Isso é fato. Qualquer exercício, quanto mais intensidade você botar no exercício, mais calorias você vai gastar, mais seu metabolismo vai se adaptar, mais você vai emagrecer. Simples assim.
Beleza? Tranquilo? Vamos lá então para a surpresa que eu vou fazer aqui para vocês, galera. Vamos lá. Ao longo desse tempo, tá? Pelas dúvidas aí que vocês me mandam, seja pelo Instagram, pelas dúvidas que eu vejo em consultório mesmo, eu fui compilando, tá? Todas essas dúvidas. Eu comecei literalmente a escrever, tá? Até que eu consegui redigir um e-book,